Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos documentos mais poderosos e influentes que existem, a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Uma obra que não só definiu a teologia, mas que literalmente mudou o curso de vidas e de nações. E olha, essa carta não é só teoria, não. Ela tem o poder de transformar vidas. O que a gente vê aqui é o testemunho de John Wesley. Ele descreveu uma experiência pessoal profundíssima ao simplesmente ouvir a interpretação de Martinho Lutero sobre Romanos. É desse nível de impacto que estamos falando. Mas isso tudo nos leva a uma questão que, olha, intriga estudiosos há séculos e vai ser o centro da nossa análise. Por que todo esse esforço, essa obra-prima teológica, para uma comunidade que ele nem conhecia pessoalmente? Vamos investigar isso juntos. Para a gente desvendar esse mistério, vamos explorar o contexto da carta, os motivos do Paulo ao escrevê-la, a estrutura incrível do argumento dele e, claro, as lições poderosas que ela ainda tem para a gente hoje. A gente pode dizer que a Carta aos Romanos é, em essência, a apresentação mais completa e sistemática do evangelho cristão que o apóstolo Paulo nos deixou. É o coração da sua mensagem. Para entender a carta, primeiro a gente precisa estabelecer os fatos, quase como detetives. Quem escreveu, quando e, o mais importante de tudo, para quem. Sobre a autoria não tem muito mistério. É quase um consenso entre os estudiosos que foi o apóstolo Paulo. A própria carta se apresenta assim. E tem até um detalhe curioso. Ele menciona que ditou a carta para um escriba chamado Tércio, que aproveita para mandar um boi no final. E quando isso aconteceu? Bom, a maioria dos especialistas data a escrita de Romanos lá por volta de 57 ou 58 depois de Cristo. Paulo estava em Corinto, na Grécia, já no finalzinho da sua terceira viagem missionária e planejando os próximos passos. Agora, a pergunta de $1 milhão. Para quem Paulo escreveu? Os destinatários eram os cristãos em Roma, claro, mas a composição dessa igreja. Essa é a pista fundamental na nossa investigação. É o verdadeiro X da questão. E é aqui que as coisas ficam fascinantes. A carta tem pistas que apontam para dois públicos diferentes. De um lado, Paulo fala de Abraão como nosso pai, o que soa muito familiar para um público judeu. Mas do outro lado, ele se dirige diretamente aos gentios. E aí? A chave está no contexto histórico. O imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma. Depois que ele morreu, eles voltaram, mas encontraram uma igreja que agora era liderada por gentios. Pensa na dinâmica social complexa e provavelmente bem tensa que Paulo estava tentando resolver. Então, o ponto crucial é este. Paulo está escrevendo para uma congregação mista com cristãos de origem judaica e gentílica. E tudo indica que os gentios eram a maioria e que a unidade ali estava por um fio. E é justamente esse público misto e potencialmente dividido que nos ajuda a entender por que Paulo escreveu essa carta com tanto cuidado teológico. Ele tinha uma missão. Os estudiosos identificam pelo menos 3 grandes motivos, todos interligados. Primeiro, um motivo missionário. Ele queria o apoio da Igreja de Roma para sua próxima missão, na Espanha. Segundo, um motivo pastoral. Ele precisava urgentemente unificar os crentes judeus e gentios. E terceiro, um motivo apologético. Ele queria apresentar uma defesa clara do evangelho que pregava, talvez para corrigir uns mal-entendidos que andavam circulando. E é exatamente isso. Esses objetivos não eram independentes. Um reforçava o outro. Pensa bem. Uma igreja unida e bem fundamentada no evangelho verdadeiro seria a base de apoio perfeita para a missão de Paulo na Espanha. Era o seu próximo grande projeto. Ok, então, como é que Paulo estruturou o argumento dele para alcançar esses objetivos tão complexos? Vamos dar uma olhada na arquitetura lógica, no esqueleto da carta. A carta se desenrola com uma lógica que, olha, é impressionante. Paulo começa estabelecendo o problema universal, a necessidade da justiça de Deus, porque todos, sem exceção, judeus e gentios, pecaram. Daí, ele apresenta a solução gloriosa, o dom da justiça de Deus através da fé em Cristo. É o famoso conceito da justificação pela fé, que significa ser declarado justo diante de Deus. Depois, ele entra na questão complexa do papel de Israel no plano divino e, por fim, ele amarra tudo com as implicações práticas de viver uma vida transformada por esse evangelho. Então, a pergunta que fica é: o que essa carta, escrita há quase 2000 anos, num contexto tão diferente, tem a dizer para a gente hoje? Primeiro, o evangelho une na diversidade.
Romanos nos dá a base teológica para a unidade. Ele mostra como o evangelho nivela todo mundo, derrubando os muros culturais, sociais e étnicos que a gente insiste em construir. Para Paulo, em Cristo, não existe judeu nem gentil. Segundo, a carta ensina que receber a justiça de Deus não é só garantir um passaporte para o futuro, não. Exige uma transformação radical no nosso presente. A teologia profunda dos primeiros capítulos leva diretamente a um chamado para a gente viver de forma santa e com amor. E no centro dessa transformação toda está o amor. Como Paulo resume de um jeito brilhante em Romanos 13 e detalha nos capítulos 12 e 13, toda a ética cristã se resume a isso. O amor é o cumprimento da lei. Simples assim, e tão profundo. E, finalmente, a carta demonstra que uma igreja unida e transformada pelo Evangelho não se fecha em si mesma. Pelo contrário, ela se torna uma comunidade que se envolve ativamente na missão de levar essa mesma mensagem de esperança para o mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A mensagem de Paulo, de uma unidade radical em Cristo, desafiou de forma poderosa as divisões sociais da época dele. E isso nos leva a pensar, muito seriamente, quais são as divisões que essa mesma mensagem desafia na nossa vida hoje.